Alguns lugares parecem não pertencer ao nosso tempo. São paisagens que atravessam milênios, silenciosas e intocadas, como se o mundo tivesse parado apenas para preservá-las. No norte de Minas Gerais, escondido entre paredões monumentais e vales profundos, existe um dos maiores santuários naturais do Brasil, as Cavernas de Peruaçu. Aqui a terra se abre em dimensões quase inimagináveis. Cavernas gigantescas, com salões que mais parecem catedrais, onde a luz entra tímida, revelando formações esculpidas, gota a gota, ao longo de milhões de anos. O Peruaçu não é apenas pedra e escuridão. É um livro aberto da história humana. Nas paredes dessas cavernas, pinturas rupestres contam histórias muito mais antigas do que qualquer cidade, muito mais antiga do que qualquer civilização moderna. Este é um lugar onde a natureza, tempo e humanidade se encontram, onde cada passo ecoa o passado, onde o silêncio fala mais alto que palavras. Hoje eu te convido a atravessar esse portal natural, a explorar um dos cenários mais impressionantes e menos conhecidos do Brasil. Bem-vindo ao Peruaçu, um mundo subterrâneo que respira história, mistério e grandiosidade. Fala, meus amigos! Já acordamos bem cedo hoje e já estamos a caminho do centro de visitantes, né, do parque de Peruaçu. Daqui de Januária são mais ou menos 40, 50 minutos dirigindo. Chegamos aqui no centro de visitantes e estamos esperando agora. Já são 8 da manhã. E aqui no centro de visitantes tem uma lojinha, tem banheiros e tem um museu também. E daqui a gente já tem uma vista desses paredões aqui, ó, imponentes, cara. Coisa mais linda, olha só. Esse aqui é o pé do jenipapo. E tira a tinta, aí você pinta. Aí a tintura fica mais de 15 dias corporal. Aquela preta, né? A preta, isso. E aquela fruta ali é o jenipapo. Ela tem um cheiro bem forte. Não gostei do cheiro, mas o gosto não é tão mal assim. E a gente está fazendo a trilha da Lapa do Rezar. Ele estava contando que essa trilha aqui, o pessoal fazia, né? Botava uma pedra na cabeça e ia rezando, pedindo chuva. Que aqui é o sertão de Minas, né? Chove pouco. Eu até brinquei que eu ia pedir sol, levei uma bronca, que não tem que pedir chuva mesmo, que aqui é muito seco. Então era essa a tradição. Vai, vamos deixar você comer primeiro. Essa aqui veio com endereço. Você tem até as perninhas. Olha, nem hesitou, filho. Tem um gostinho de coco e é bem suave, assim, quase. Aí foi. Abre a mão. É uma larva, tá?
Ela tá suja aqui, hein? Deixa eu limpar. Ah, meu Deus. É doce e gostinho de coco. Pelo menos aqui eu sou. Tenta ser chulo. E aqui vamos começar 500 degraus, cara. É bastante. E antigamente faziam, né, esse trajeto com uma pedra na cabeça, símbolo de promessa. Chegamos aqui na boca da caverna, olha só isso. E aqui na entrada dessa caverna tem algumas pinturas rupestres bem aqui, ó. Tem vários desenhos aqui, ó. E agora vamos começar a entrar na caverna. É realmente impressionante. A gente mal entrou ainda na caverna, estamos na boca da caverna, mas já dá para ver a dimensão disso aqui. Você dá 2 cliques, tá? Parece outro planeta. É, dá de seu espelhotema aqui tá se degradando sozinho. Bem... Ah, as paredes estão desmanchando, né?
Então isso mostra que era água aqui, né? Aqui. Essas cavernas todas já foi submersa. Ah, era tudo submerso então. Caramba, é enorme isso aqui, cara. Olha esse salão. Olha o teto. Uau! Parece mesmo. Olha esse teto. Já estamos voltando aqui, ó, chegando na entrada da caverna. Conseguimos voltar completamente sem luz. Foi realmente uma experiência impressionante. Já estamos saindo aqui da caverna. O que mais me impressiona mesmo é a altura do teto, né, da caverna, cara, é muito alto. Deve ter mais de 30 metros isso aqui, cara. E é também muito interessante as formas, né, que essas rochas formam, né? Às vezes lembram figuras, né? Como tinha algumas ali que formava um rato, outros formavam um senhor de barba, outros formavam um cachorro, né? Também tem as sombras, né, que formam formas peculiares, né? Muito interessante. Caverna é sempre muito legal, né? Desde que eu entrei na primeira, nunca me decepciono. É incrível. Essa lembra muito a caverna que a gente foi na Chapada Diamantina, né? Lembra? E é muito... Só que aqui tem uma coisa que é diferente das outras, que é aquela galáxia que parece que forma em eu acho cima. que impressionante foi o teto, as formações, né? Esses desenhos que tem no teto. E agora começamos outra trilha
que vai nos levar ao Caverna do Carlúcio. Aqui vai ter alguns mirantes durante a trilha. Ali é o mirante. Estamos subindo aqui em um mirante agora. Esse é o mirante da Mata. O mirante ali foi interditado, que os roedores acabaram comendo grande parte do mirante, dos decks ali, ó. E aí tá quase caindo. Olha, roeram tudo ali, ó. Os mocó. E já dá pra ver lá na frente, ó, a entrada da caverna. Creio que é pra lá que a gente tá indo. Olha essas raízes incríveis, imensas. Deve ser ouro dos anéis. Parece Uau, impressionante, olha isso. Como que a raiz consegue fazer isso, cara? Caramba, olha só o tamanho disso. A árvore em si não é tão grande, mas a raiz parece ser maior que ela. é a montante, né? Tá tão barrento. Porque provavelmente é... Olha que legal esse aqui. Olha pra você ver aqui. Ah, vai até lá. Nossa, Traga essa isso é aqui, ó. formação natural, né? Olha. Isso é uma caverninha. Um micro. Uma mini. Vamos falar que é uma mini. Legal. Aí você pega essa aí e leva pra uma grande. Agora olha o tamanho dessa. Uau. Olha o tamanho desse salão. Olha o tamanho dessas estalactites e estalagmites. Imagina o tempo que foi para formar isso aqui. Olha. Impressionante. Sim, parece que foi feita à mão ali, né?
Olha essa vista, gente. Olha só que imponente que é a abertura, a boca dessa caverna, olha só. Olha essa pedra. Parece uma mesa. Olha que diferente essa folha. Na real, acho que são raízes, né? Olha só. Sítio Abrigo do Caboclo. E olha só quantos desenhos tem aqui, cara. Falou que tá diferente do homem branco. Então, a Lapa do Caboclo, ela não tem um estudo exclusivamente de datação desse sítio, mas nós trabalhamos com uma datação, assim, não panorâmica do parque como um todo, vai de 2.800 até 11.700. Presença humana de 12 a 13 mil. Então, mais ou menos essa faixa aí, né? Tem muita a que estudar ainda no parque, a descobrir novas datações, né? E essa caverna aqui, ela só chega até aqui. Na verdade, a gente não pode passar dessa área. Tem um deck que construíram aqui para limitar. De acordo com o guia, a caverna só chega até ali, né? Então, na verdade, esse lugar aqui que a gente veio é mais para apreciar o sítio arqueológico, né? As figuras rupestres que estão ali, que fica na entrada dessa caverna. Muito incrível essas formações rochosas aqui, olha só isso. E agora estamos caminhando pela pracinha. Deve ser a pracinha principal aqui de Januária. E a pracinha ainda está toda enfeitada para o Natal. É um corredor de então um corredor de luzes ali. E o nosso hotel fica bem aqui na pracinha, na frente da praça, aqui, ó. A gente chegou tão cansado que o primeiro hotel que viu chegou e ficou. São duas renas ali, eu não enxergo. Sim, são duas renas, o Papai Noel e a Mamãe Noel. Olha só. Aqui a gente chegou no rio, ó. Isso aqui é meio que uma orla na frente aqui do rio. Não dá pra ver nada aqui, né? Porque é essa hora da noite, né? Então, já olhamos no mapa e isso aqui é o Rio São Francisco mesmo. Mas não dá pra ver nada aqui. Porque além de estar à noite, tem uma vegetação aqui na frente, né? Só amanhã mesmo pra gente poder saber
como é que tá isso aqui. Bonito aqui com vários bares, restaurantes aqui de frente pro rio. Ó, e aqui é o centro de artesanato. E a Marcela já tá lá dentro gastando já. Ela adora artesanato. Bom dia, meus amigos. Mais um dia aqui no Parque de Peruaçu, Minas Gerais. Estamos aqui novamente no centro de visitantes do parque e hoje vai ser uma nova aventura. E hoje a gente vai fazer o passeio mais popular aqui, o mais requisitado, né? Que é o passeio da Caverna do Janelão. E tem tudo para ser um lugar incrível. Tanto é que eu deixo a dica aí, para quem quiser fazer esse passeio, tem que reservar com bastante antecedência, porque as vagas são limitadas. Ei, gente, sejam bem-vindos ao Parque Nacional Cavernas do Peruaçu. A gente está aqui no Complexo do Janelão, né, no Complexo de Cavernas do Janelão. Aqui é onde se concentra a maior parte de roteiros abertos para visitação. Então, a gente tem a Lapa do Índio, a Lapa do Bonita, a Lapa do Boquete, Desenhos e Janelão, né? Que é o roteiro que a gente vai fazer hoje. A gente vai entrar mais de 100 metros para dentro da terra, mas lá vocês vão entender. É um lugar com um microclima diferente, né? Lá é fresco, lá dentro é uma caverna super agradável de fazer a trilha, porque ela é toda sombreada. Lá dentro dela a gente vai encontrar resquícios de mata atlântica, mas aqui por fora a gente tem a mata seca. Então é um contraste bem grande de vegetação e de diversidade, né? E a trilha já começa aqui assim, passando na paralelo a esse paredão enorme, todo vermelhado, muito legal. A trilha bem fechada. E aqui já é o canyon, né? Pode ver, desse lado aqui já tem o que já consegue ver o canyon enorme. E aqui a gente chegou de cara com esse paredão, olha só isso. Enorme. E tem algumas figuras rupestres aqui, ó. Sítio Ateliê Janelão. Formatos de pessoas, de ações, de animais, de plantações, né? E aqui, as datações, elas são de aproximadamente 12 mil anos. Aqui tem uma pintura muito específica,
que é essa daqui, ó. Essa pintura aqui que parece um H com 3 buracos, né? Uhum. Eu tenho a impressão de ser o mapa visto de cima do janelão. Mas como que eles iriam ver, né, esse trajeto por cima? Não dá para explicar, mas ó, os cânions que a gente andou, os cânions, né? A gente andou no meio dos cânions ali, e agora vai fechar a caverna e depois vai ter 3 claras-boias. Faz sentido, né? Pra mim é isso, né? Uhum. Aqui nada eu posso falar pra você com certeza que é. Aqui a gente tem mais pintura pra vocês verem, assim, eles colocavam muitos detalhes, né? Aqui a gente também tem outro tipo de manifestação que é o carimbo, que é quando eles pegam sementes, molham na tinta e carimbavam a parede. Uau, olha isso. Olha isso, Marcela. Uau. Impressionante. Olha isso. Tem cavernas até mesmo no teto do lugar, olha. O tamanho dessa abertura é tão grande que impressiona. Só me faz pensar o quanto tempo que isso levou, né, para ser formado. E agora a gente vai fazer uma trilha aqui, descendo aqui e passar, né, por baixo dessa grande abertura aqui que tem na rocha. E aí vai entrar para uma caverna enorme que tem para lá. Quando a Terra passou por vários estágios, né, de resfriamento, aquecimento, e aí esses últimos aqui que derreteram as geleiras, e essa água foi evaporando, foi aparecendo dos mares. E aqui era o Mar de Bambuí. Aqui a gente está no fundo do Mar de Bambuí. Então essa água tinha partículas, né, de calcário. Essa água foi evaporando e essas partículas foram formando as nossas rochas sedimentares de calcário. E aí, logo depois, com o surgimento dos rios, o rio Peruaçu, que foi o grande responsável por esculpir as nossas cavernas, né? Então, aqui a gente vai encontrar vários indícios de fundo de mar, inclusive o resquício de Mata Atlântica, né? É dado por causa desse período que a gente foi o fundo de mar. Então vamos descer e entrar nesse grande portal aí. E a trilha é bem curta para chegar aqui, do lugar que a gente estacionou o carro, não foi nem 20 minutos caminhando, cara. A trilha é bem fácil, só não sei agora, daqui em diante, né? Mas até aqui foi bem fácil mesmo. Olha essas formações rochosas aqui. Impressionante. E aqui a gente pode perceber que a caverna, o teto dela caiu, né? E a gente pode então ter essa entrada de luz na caverna. Mas é imenso, imagina o teto
dela ter rompido. Vai sentir como se você tivesse com aquela Interessante que ó, a gente está passando agora exatamente em cima de onde o teto da caverna caiu. Olha que impressionante. Porque a entrada da caverna é lá, né? E aqui era tudo caverna, na verdade. Antes do teto ter rompido, né? Imagina o tamanho dessa queda para ter rompido um teto desse tamanho. Tem uma formação rochosa incrível aqui, ó. Um escorrimento. Olha isso. Enorme. Aqui já dá pra ver que a gente vai entrar agora na caverna, na parte mais escura lá, ó. Essa parte aqui, como eu disse antes, ficou mais clara porque caiu o teto dela, né? Sei lá quantos milhões de anos faz, mas agora a gente vai começar a entrar numa parte que parece ser mais escura ali. Mas também, se eu não me engano, tem várias áreas que o teto rompeu, não foi só essa aqui, né? Olha isso, cara. Essas formações são impressionantes. Eu sempre fico imaginando quanto tempo que isso levou para ser formado. Esses escorrimentos de rocha aqui, ó. Parece uma cachoeira, né? Aham. É interessante que a gente já ouve o barulho de uma cachoeira, mas que na verdade lá tem o rio Peruaçu, que ele passa por baixo da terra aqui, ele é submerso e vai sair lá na frente, né? Ou seja, possivelmente tudo isso aqui ainda vai romper, né? E o rio Peruaçu, ele não é tão forte, ele é bem ralinho, sabe? Mas é muito impressionante pensar que tudo isso aqui foi gastado com o tempo por causa do rio Peruaçu. Mas hoje ele não é tão forte, né? Ali a gente consegue ver que o rio Peruaçu está passando por dentro da caverna. E lá teve outro rompimento do teto da caverna. A gente vai continuar agora, né? Mas a gente já consegue ver isso. O rio Peruaçu passando por aqui.
E aqui estamos entrando uma parte coberta da caverna. O que impressiona mesmo é a altura dessa caverna, sabe? Parece um portal para outra dimensão. Olha só. E aqui essa parte da trilha que é por dentro da caverna aqui, ó. A gente vai paralelo ao rio Peruaçu. Maravilhoso, cara, olha só isso. Além de estar dentro de uma caverna enorme, tem um rio que passa dentro da caverna, cara. Maravilhoso tudo isso. Olha essas formações rochosas pra cá. Parecem medusas ou, sei lá, cogumelos gigantes. Me deixa aqui, busca amanhã. É lindo demais aqui. Nossa, olha ali aquelas coisas vermelhas, são muitas cores. Além das cores diferentes, você lembra que tá dentro de uma caverna. É lindo demais. E com verde, que a gente também ainda não tinha visto E o isso. rio também. É. E aqui a gente tem essas formações impressionantes também. Eu não paro de dizer impressionante, porque esse lugar aqui é repleto dessas formações, uma diferente da outra, cara. Olha só isso. Parecem fungos enormes, né? Mas não são, são rochas isso, cara. Maravilhoso. E aqui é outra parte que o teto se rompeu, né? Já é a segunda localização que o teto se rompe, que lá a gente passou na primeira lá, aí aqui tem a segunda parte, ó, teto rompido. E o rio Peruaçu continua passando na lateral aqui, ó. E aqui a gente chegou no ponto, o mirante, que a gente consegue ver o lugar que deu o nome, né, de Janelão. Ali, aquela grande abertura na rocha, olha só, incrível. Olha esse cenário aqui, cara. Olha isso.
Maravilhoso, cara. Uau! Olha, gente. Que espetáculo. Como que a natureza consegue fazer uma coisa assim, cara? E agora eu consigo entender por que essa trilha aqui é a mais requisitada aqui, né, cara? Olha isso. Sinistro, olha essa paisagem. E essa trilha tá ficando cada vez melhor, cada vez mais linda. Sabe aquele tipo de trilha que você não quer que acaba mais? É essa. E ali tem a perna da bailarina, a famosa estalactite enorme. Tem quantos metros? 28 metros de comprimento e é a maior do mundo. Maior estalactite do mundo. E aqui a gente vai passar por baixo da perna da bailarina lá, ó. Daqui a gente consegue ver, né, que ela é realmente enorme. E aqui estamos chegando em outra caverna. Bom, na verdade tudo isso é uma caverna, né? Mas uma área mais escura da caverna e onde vai ser o fim da trilha.
E essa parte da caverna é realmente escura, olha só. Dá pra ver que a gente vai começar a ficar numa parte bem escura. E o rio ainda passa aqui por dentro, ó. O rio Peruaçu ainda continua. Vai embora por dentro da caverna. E olha aquela formação rochosa ali. Uau! Além de linda, é imensa. E aqui é o fim da trilha. Essa paisagem tá maravilhosa, gente. Olha essas samambaias ali no canto do rio. Agora vamos começar a voltar. Mas agora a volta é outro atrativo, né? Porque vamos ver os lugares de outro ângulo. E olha só, tem uma floresta aqui dentro, cara. Isso aqui é dentro da caverna, olha só isso. Umas pontinhas muito fininhas, olha só. Acho que se tocar ali cai.